Olha, nós estamos recebendo aqui com muito carinho, com muita alegria, o Ademir Winkenhaus. Ele que está aqui para fazer a divulgação de um livro que se chama Cultura e História no Caminho do Circuito de Caminhadas pelo Vale Europeu Catarinense. E esse lançamento vai acontecer dia 25 de março, às 19h30, aqui na sala de exposições, no segundo andar do SIC, o nosso Centro Integrado de Cultura. E nós vamos conversar com ele então para entender o que é essa obra, do que ela trata e como é que ela surgiu e como é que ela foi criada. Miri, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Day, bom dia a todos. A ideia do livro, ela se inspira enquanto que a gente trabalhava no consórcio, na criação do próprio circuito, e a gente percebe que o circuito deu certo, que ele é um caso em nível de Brasil, um caso que deu certo, né, um case. Então, e é interessante colocar no papel a experiência que a gente teve de como a gente vai comparar um circuito que deu certo e um circuito que ainda está embrionário. O nosso, da nossa região, já deixou de ser embrionário. Ele já tem uma mídia expressiva dentro dos meios das mídias sociais, em que as pessoas que vieram para cá e fizeram essa experiência de 220 quilômetros caminhando durante 9 dias, elas conseguem colocar no papel, registrar, e daí existe um ponto de equilíbrio entre o circuito que funciona, que deu certo, e o outro circuito que ainda é embrionário. O nosso deu certo. E eu achei nada mais justo que colocar isso no papel, colocar as experiências das pessoas, que o que elas perceberam durante esses 9 dias de caminhada. Então, assim, muitas palavras que estão no livro são palavras coletadas de pessoas que caminharam, as experiências que elas tiveram em dia de chuva, em dia de sol, em dia de verão, em dia de frio. Então, tiveram muitas experiências. E o que elas encontraram pelo caminho, tanto da história das cidades em si, quanto daquilo que a gente chama de cultura, né? Os traços do italiano, os traços do alemão, os traços do próprio indígena, do próprio polonês. Então, assim, a gente percebe que esses caminhantes que já fizeram o circuito, eles tiveram uma experiência de divisor de águas, né? Santa Catarina tem um apelo para a cultura muito grande, e a cultura é muito diversificada. Não é só a plantação de cana dos dois lados, sim, a monocultura, a cultura de subsistência. Eles têm acesso ao nosso agricultor, que está no caminho, às vezes com a sua carroça, e gostam de uma prosa, então eles tiram informações, trocam informações. Isso deixou o circuito muito bom, e o circuito ficou inteligente. A gente percebe que, às vezes, o caminhante, ele, no afã de querer fazer a coisa, e a coisa ficou engraçada, ficou motivada, acaba se perdendo de seguir as setas brancas. Então, a gente percebe que o vizinho, o morador já chama a pessoa e diz, não é para cá, é esse caminho aqui. Então, já existe o envolvimento da cidadania. As 9 cidades estão bem ajeitadinhas, bem com o circuito funcionando, como também era que eu já lancei do cicloturismo, né? Mas o do caminhante, evidentemente, que requer mais cuidados em si, porque caminhar, às vezes, 30 quilômetros num dia, 28 no outro, 18 no outro, 22 no outro, não é para qualquer um. Então, assim, vê-se também que esses caminhantes estão buscando uma forma de fazer um treino, porque o sonho deles é fazer Compostela, que é 31 dias, né? Então eles têm que ver se eles conseguem 9, para ver se eles vão aguentar um mês. E dá para traçar um paralelo entre Compostela e o nosso circuito? Dá, e a pergunta é muito, muito boa, porque assim, quem já fez Compostela percebe que tem uma outra energia, é uma outra pegada. É mais uma pegada religiosa, de se encontrar, de encontrar um ponto de equilíbrio. E às vezes a pessoa está caminhando 5, 6 dias já na Europa e ela não consegue se encontrar ainda, porque os caminhos não são tão diferentes.
Nós temos uma peculiaridade em que a gente mostra o que vai acontecer. O cara tem um texto antes dele sair do hotel. E naquele texto já diz assim, um pouco do que ele vai encontrar. E em Compostela existe, às vezes, o trecho que é nada dos dois lados. E isso, para nós, é bom a gente ter uma parceria com Compostela. Porque Compostela também, quando começou, era só um caminho. Hoje, Compostela sai de Portugal, Compostela sai da França, Compostela sai da Alemanha, sai de onde que ela quiser. As pessoas entram e vão no circuito até encontrar a igreja, né? O cume, o ápice do caminho. Nós não temos essa pegada. Nós temos a pegada de caminhar. Saúde, ver coisa bonita, ter a mata ao redor, o passarinho cantando. Então, tem uma outra pegada. Ela é diferente, sim. Daria para dizer que Compostela é mais um encontro consigo mesmo e a nossa aqui procura até um encontro com a cultura e com outras pessoas. Eu digo assim, quem já caminhou, quem já andou de carro ou já fez o nosso interior, a gente percebe que as pessoas encontram no interior a sua casa do seu avô, da sua avó. Então, assim, caminha com memórias, sabe? As memórias são ativadas, né? O galinheiro, a pocilga, o gado de leite, aquela paisagem, né? Então eu acho que a gente remonta mais assim, aquela coisa da família. Isso a gente também, na hora de conversar com as pessoas que já fizeram o caminho, e que não são poucas, elas dizem sempre isso, que é uma volta ao passado, que é uma volta às raízes, porque o circuito ele tenta colocar os trechos, quase todos eles, em área rural. Então, querendo ou não, você já leva a pessoa para a ruralidade dela, né? Para as raízes, né? Mesmo que a pessoa seja de São Paulo, ela vai ter a monocultura, a cultura, que eu digo da agricultura em si, né? Ela vai ter esse aspecto, esse contato. E aquela casa que não tem a cerca, que é do interior, enfim, no centro a gente tem casas que a cerca é, sei lá, 50 centímetros de altura. Então, para quem é do outro estado, vem e diz, como pode isso? Então, essa memória, ela é bem ativada. E como nós temos uma cultura de cuidar, isso eleva muito o circuito. A casa é pintada, é bonita, tem o jardim, tem a cortininha, o cachorrinho está ao redor da casa. Então existe uma convivência que, ao olhar do turista, ele se emociona com aquilo. Ele consegue entender que ele está morando num quadradinho, num apartamento, e que quando ele quer fazer uma caminhada, ele tem que ir num parque, onde ele vai dividir o parque não com as emoções encontradas aqui. Ele vai dividir um parque, simplesmente um parque, que alguém vai estar de rolê, alguém vai estar de patinete, enfim. É uma grande experiência e uma grande diferença. E existem muitos estudos também que eu coloquei, inclusive, no livro, que caminhar faz bem para a saúde. Mas não é o fato de só caminhar, é esse fato do contato. O nosso verde na nossa região tem incontáveis os tons de verde que existem. Então não é tão simples dizer assim, mas isso é interior, né? Desmerecer, vamos dizer, o circuito porque é uma caminhada. Não, ao contrário. Eles levam muitas emoções daqui, eles levam muitas histórias boas. O hoteleiro é muito bom, porque o circuito sai de um hotel e entra num outro hotel, que cada um escolhe, evidente. Então, assim, a gente vê com os hoteleiros as experiências que eles contam, o que eles viram, o que eles não viram, o que eles sentiram. Sim, é um turismo de experiência, sim. Dá para encaixar nisso. E hoje esse circuito de caminhadas aqui do Vale Europeu, ele é muito frequentado, muito utilizado por pessoas aí da nossa região e de fora daqui também? A diferença é assim, quem é da nossa região não pega hotel, normalmente. Ele faz o trecho e alguém pega ele no final do trecho com o veículo, busca. Então ele faz um trecho, porque o circuito começa na cidade de Indaial e termina na cidade de Indaial. Então ele sai de Indaial e vem para Timbó. Ok.
Esse trecho, em Timbó, já tem alguém esperando essa pessoa. Mas quando a pessoa não é do estado ou é longe daqui, não tem como fazer isso. Então ela fica de hotel a hotel. Normalmente são 10 hotéis. Porque como são 9 dias, ele começa num dia, dorme, no outro dia acorda, começa a andar, e no último dia ele dorme e vai embora. Então se a gente contar, dão 10 dias de hotel. E esses 10 dias de hotel aumenta muito a economia da região. Porque, querendo ou não, é só você pensar. Por que o timboense não vai ficar num hotel? Porque tem custos. E esses custos ele não quer bancar, ele prefere gastar em combustível. Mas sim, a gente tem muitas pessoas também que fazem 2 dias, porque o circuito não é um circuito que você precisa começar e terminar na sequência de 9 dias. Então, assim, vamos supor que a pessoa é da cidade de Jaraguá e queira fazer. Ela pode chegar aqui, fazer sábado e domingo e voltar. No outro final de semana, que ela tiver um tempo, ela continua o circuito. Porque existe um passaporte em que ela tem que carimbar o passaporte durante o percurso. São 9, no mínimo 9 carimbos, significando que ela passou pelas 9 cidades. Isso, a pessoa se inscreve? Isso, como é que funciona para participar dessa caminhada pelo vale? Sim, ela se inscreve na cidade de Indaial, no hotel, e daí ali ela recebe esse passaporte, e no final, quando ela carimbou o passaporte todo, ela recebe um certificado que ela fez o circuito. Então, na verdade, são 2 souvenirs que as pessoas querem, para pendurar na parede, para mostrar para os outros, criar uma inveja, criar um ciúme, enfim. Cada um com a sua loucura. Mas existe sim, e é um agrado, é um mimo. Então ele é procurado sim. Normalmente são em grupos, né? 5, 8 pessoas. E daí a gente percebe que é a mesma coisa de fazer um passeio de bicicleta ou um passeio de jipe. Um tem o pé mais pesado, vai mais rápido. Isso é na bicicleta e isso é também no caminhar. Então, quando você começa os 8, daqui a pouco você percebe que 2 estão mais na frente, 2 estão mais perdidos, 2 estão lá atrás. E tem a motivação fotográfica. Então, a pessoa que gosta da fotografia, ela leva muito mais tempo para terminar o caminho do dia. Por quê? Ela fotografa tudo. A borboleta, o passarinho, a plantação de arroz, a igrejinha. Ela vai registrando tudo que ela vê no caminho, principalmente quem não é do estado. Então, um caminho que levaria 6 horas de caminhada é capaz de virar 9 horas de caminhada. Entende? E daí isso claro, é de cada um, né? Não tem o que fazer, é de cada um. E o livro, Miriam? O livro se concentra no quê? O que você procura expressar através da sua obra? O que ele encontra nos caminhos. Então, assim, o livro é bem fotográfico. E ele vai falar sobre os eventos que a região tem, de uma forma não para timboense, de uma forma bem ampla. Então a gente tomou um cuidado de palavras em alemão, essas coisas assim, para a pessoa ter a dificuldade de ler ou de interpretar. Fala-se do calendário, fala-se da natureza, dos parques que aqui tem, os parques naturais. Fala-se dentro da cidade, ele começa num local e termina no outro local. Naquele local, quando ele chega, a gente dá uma dica do que ele ainda pode fazer, o que ele pode encontrar. E ali, normalmente, são muitas fotografias que são reveladoras para a pessoa. E eu falo muito do que é caminhar também. O congraçamento, o que faz para o físico, para a mente, qual é o hormônio que afeta. Então, assim, é um livro que eu lido com a cultura, falo da história e motivo a pessoa a caminhar, inclusive, com um relato de um médico que é endocrinologista. Então, ele vai falar sobre quais são os benefícios da caminhada. Tenho também depoimento de um fisiculturista que trabalha só com caminhadas na cidade dele. E tenho um depoimento de um caminhante que já fez todos os caminhos e mais aquele pelo mundo, que ele relata quando ele esteve aqui na região a diferença de como ele se sentiu na região. Então, assim, é um livro, é um ping-pong de informações, mas a maioria delas é uma informação em que venda a região como turismo, e dentro do turismo sendo de cultura e sendo de história.
Muito bem. Nós temos a participação aqui do nosso querido Egídio Frankenberger. Ele está dizendo aqui o seguinte: bom dia, o Miri tem razão. Caminhar vendo as casas, árvores, pássaros, ribeirões, novas construções é menos cansativo e uma hora até parece menos tempo. Participação aqui do nosso querido Frankenberger, o Egídio. Sim, Egídio, você tem toda a razão, porque quando você sai de carro daqui para Tiroleses, é uma sensação. Quando você sai de bicicleta, você já percebe outras coisas, mas quando você está a pé, você percebe todas as emoções, você consegue ver tudo que está no caminho. O errado, o certo, o bonito, o feio, você consegue perceber tudo que está ao seu redor. Então, caminhar, sim, te leva a gerar emoções. Miri, e o lançamento do livro está marcado então para o dia 25 de março, vai ser aí no SIC. Isso. Então, na verdade, assim, existe um convite, estou externando o convite a todos que queiram participar. Quero lembrar também as cidades que envolvem o livro, né? Da onde que eu estou falando. Eu falo sempre nove roteiros, né? Mas são as cidades, está em ordem alfabética, né? Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. E também lembrar que um circuito, para ele ser inteligente, ele é vivo. Quer dizer, o caminho pode ser alterado, o hotel pode ser alterado, a forma de caminhar pode ser alterada. Lembrando que em Compostela existem trechos que você pode alugar um cavalo e fazer a cavalo, um outro trecho você pode alugar uma moto e fazer de moto, o outro você pode alugar uma bicicleta e fazer de bicicleta, e daí continua caminhando. Nós não estamos nesse ponto, mas eu acredito que por ele ser vivo, isso pode acontecer. A pessoa não tem tanto tempo para fazer 9 dias, ela só tem 7 e ela quer encurtar, mas ela quer fazer. Então isso é uma dica para o futuro, né? E lembrar também que esse livro só aconteceu porque ele está na Lei de Incentivo à Cultura, da Lei Rouanet, está sob o PRONAC 2042-68 do Ministério da Cultura, na União de Construção, que recebeu, e desde a sua concepção, a grandiosidade e a importância para a história local e regional, e também querendo dizer que ele só saiu porque eu tive apoiadores, que são os empresários, da BN Papéis Especiais, a Metisa, Metalúrgica Timboense S.A., FAI, a Unifique 5G e a Rede Cooper. Então, se não tivesse esses parceiros, o livro não aconteceria. Então, eu sou muito grato a eles, espero que eles venham também na noite de autógrafo para engrandecer também o evento. E dizer que a gente precisa deles sim, senão realmente o livro não sai. O livro... Quanto tempo entre iniciar, de fato, porque o livro sempre começa lá na mente, né? A ideia de fazer, mas começou, quanto tempo? Olha, do começo às correções que levamos 2 anos. Porque envolve muita gente, né? Envolve muitos termos que você não pode usar ou pode usar. Muitas emoções que às vezes você não usa um verbo para finalizar a emoção, aí vai para correção, volta, daí você tem que mudar o esquema, daí a primeira pessoa vira na segunda pessoa, aí tem que voltar tudo. Deu 2 anos. Fotografia é uma coisa, é um milagre, né? Fotografia. Então, assim, a maioria, 99% das fotografias é do Rogério Edgar Mas. Então, às vezes a fotografia num horário é uma coisa, no outro horário é outra coisa, daí a gente, Rogério, tem como trocar, fazer um outro horário, daí troca a fotografia, manda para São Paulo, troca com o diagramador e ajusta a página. Então, realmente levou 2 anos. Um abraço aí para o meu amigo Rogério Edgar Mas, velho conhecido da gente aí também. E a maioria das fotos, então, do teu livro... Sim, são deles. São dele. E a correção, esse processo de correção, como é que é feito? Correção de texto, enfim... mais ortografia e pensamento, né? Porque a correção é voltada ao pensamento, né? Porque às vezes a gente diz assim, eu fui lá. Fui lá onde? Entende? Então, a pessoa que faz a correção, ela faz a correção mais do pensamento do que da ortografia, porque às vezes tem um vício de palavra que se usa aqui na nossa região. Ele não mudou esse vício de palavra, mas ele mudou o vício do pensamento, fechar pensamentos, agregar informações,
como o livro é em inglês, espanhol, português, então assim, a gente tem que ter mais cuidado. O mesmo livro, né? Está nas 3 línguas, né? Porque a gente pensou que o livro tem essa dimensão. A gente já está pronto para esse mercado, para pensar em Europa, para pensar tranquilamente nas línguas universais. E ele é um livro que vai servir, notadamente, também para quem tiver interesse de fazer, um incentivo. Sim. A quem tiver interesse de fazer esse trajeto. Sim, porque ele está dividido nos 9 dias e ele fala o que ele encontra naqueles 9 dias. Então, no primeiro dia de caminhada, Timbó, Indaial até Timbó, o que ele encontra naquele caminho. Então, ele vai ter uma noção. Se ele vai encontrar um bar, se ele não vai encontrar. Então, tem um texto que estimula ele para dizer, eu quero fazer, gostei, vou lá fazer. E é interessante porque serve tanto de lembrança para quem fez o trajeto. Sim. Vou levar o livro porque eu estive aqui, né? Além das minhas próprias recordações, tem um registro ali organizado, histórico, do local onde eu estive, e também incentiva aqueles que queiram vir a fazer também a percorrer o percurso de caminhada. A Salvelina Zatelli, que te mandando um abraço também, grande Miri, diz ela aqui na publicação. Miri, então vamos lá, vamos focar aí nesse lançamento que vai acontecer no dia 25 de março, ali no SIC, a partir das 19h30. 19h30, vai ser a noite de autógrafos. Isso. O livro, ele vai estar à venda nesse dia lá? Vai ter uma cota que vai estar à venda, assim, que eu preciso fazer essa cota, porque eu sei que tem muita gente também interessada em adquirir o livro, né? Certo. Então vai ter uma cota, uma cota para vendas lá, então. Isso. Tá certo, já reservo o meu lá, então. Tá ok. Tá bom, Miri? Olha, quero agradecer imensamente, te parabenizar, né, por esse lançamento, por essa conquista. Afinal, 2 anos de trabalho, né? O resultado tá ali, saindo, o livro prontinho, então. Ele já está pronto, está editado já, ou ainda tem alguns detalhes ainda para ficar pronto até o dia 25? Não, ele já está na gráfica. Está na gráfica. Sim, né? Inclusive o audiolivro também já está pronto, o e-book está pronto. Vai ter toda essa uma gama de informações. Esses complementos aí também. Isso. E assim, eu vejo muito com o diagramador e muito com o editor. É uma forma da região fazer a propaganda do que é a região. Ficou bem redondo o livro, ficou muito bom. Muito bem, parabéns então, a gente fica ansioso aí para ver mais uma obra aqui de um timboense e que vai estar à disposição da nossa comunidade, e não só da comunidade, mas do mundo, né? A partir do momento que tem e-book e pessoal que vem do mundo inteiro aqui para fazer o circuito de caminhadas aqui do Vale Europeu, vai ter acesso a essa obra do Ademir Winkenhaus, conhecido carinhosamente aqui como Miri. Abraço, Miri, parabéns, sucesso. Até lá no dia 25 de março, estamos na noite de lançamento de autógrafos. Ok, muito obrigado pelo espaço. Eu espero que venham no dia do autógrafo, o pessoal venha conhecer o livro. Muito bem, com certeza. Muita gente estará lá participando desse momento importante aqui para a nossa comunidade. São 8h mais 28 minutos.